O Municipal Erasmo Piloto recebeu este nome no ano de 1988, como uma homenagem da Secretaria Municipal da Educação a este grande educador. Então, tem em cada mestre um sonho. A minha lição é essa. Erasmo Piloto nasceu em Rebouças, Paraná, no dia 21 de outubro de 1910. Seu pai era telegrafista e sua mãe, professora primária. Várias vezes assinei trabalhos com o pseudônimo José Rebouças. José, o nome de meu pai. E, num certo sentido, minha insignificante obra está toda, subjetivamente, dedicada à cidade de Rebouças. Erasmo Piloto perdeu o pai ainda pequeno, mas aprendeu com a mãe o valor do estudo e o amor pela escola. No curso primário passou por algumas escolas de Curitiba, dentre elas o Grupo Escolar Xavier da Silva. Já o curso secundário, Erasmo Piloto fez no Ginásio Paranaense, que, segundo ele, era o lugar certo para o aprimoramento cultural. Erasmo considerava-se um aluno médio. Criou um sistema próprio de estudo. Antes da aula, estudava matéria. Em 1927, ingressa na Escola Normal de Curitiba. Funda o Centro de Cultura Filosófica e, com os colegas do Normal, o Centro de Cultura Pedagógica. Foi nesse período que Erasmo Piloto conheceu os primeiros livros sobre a Escola Nova. Volto à minha experiência como aluno da Escola Normal Secundária do Paraná. Eu viera de preocupações intelectuais, de certo muito elementares, mas muito vivas e independentes. Nessas preocupações, já chamei a atenção para a presença de Tolstói em pedagogia, e Rousseau e Yasnaya Poliana. Assim, eu já estava com os pés plantados na Escola Nova. Com 17 anos, concluiu a Escola Normal. Prestou concurso para professor primário do Estado. Em 1928, inicia a vida no magistério em Curitiba. Nos anos seguintes, leciona português na Escola Normal de Paranaguá, volta a Curitiba, assume a direção do Grupo Escolar Professor Brandão e, em 1932, é classificado em primeiro lugar no concurso para a cadeira de Pedagogia e Psicologia na Escola Normal de Ponta Grossa. Em 1933, de volta a Curitiba, leciona na Escola Normal Secundária de Curitiba e se casa com Anita Camargo. Na Escola Normal, Erasmo Piloto foi nomeado para reger a cadeira de Psicologia, Biologia Aplicada à Educação e História da Educação. Inicia-se, neste período, a transformação da Escola Normal Secundária em escola de professores. Erasmo Piloto desenvolve nos alunos o gosto pelas artes, poesia e música. Eu costumava dizer para as minhas alunas, quando entravam na escola normal, que elas entravam numa escola diferente de qualquer outra escola. Ele dizia sempre, e eu me lembro muito, e há livros dele com esse título, que se exalte em cada mestre um sonho. E ele dizia que escola é sinônimo de alegria, porque a nossa língua, tão sonora que é a nossa língua, traz alegria na alfabetização. Então, ensinar a ler e escrever para uma vida inteira, ensinar a ler e escrever com alegria. Erasmo Piloto cria em 1943, em Curitiba, o Instituto Pestalozzi, a Escola Nova do Paraná. Ali, ele podia demonstrar a sua metodologia de ensino. Com 5 anos de idade, foi o jardim de infância que meu pai me colocou. E realmente ele tinha uma atividade completamente nova na época. E eu acho até que uma boa parte da criatividade eu recebi desses primeiros contatos com o Erasmo, sua mulher e o professor Robini. Com as mudanças políticas e a morte de Manuel Ribas, o Instituto Pestalozzi não conseguiu superar uma série de dificuldades e encerrou suas atividades. A casa da primeira sede do Instituto Pestalozzi ainda existe na Rua Comendador Araújo.
Em 1946, Erasmo Piloto publica o livro Prática de uma Escola Serena e registra informações sobre a escola de professores. Ele passou esse amor assim que ele sentia pela educação e atingiu fundamente, porque ele deixou marcas por onde ele passou. Quem esteve como aluna dele nunca mais poderia esquecê-lo. A simplicidade com que ele dava as aulas e a graça, ele tinha um humor, ele tinha um amor pela educação profundíssimo. Foi um dos maiores pedagogos que o Paraná já teve. Em 1949, Erasmo Piloto é nomeado secretário de Estado da Educação e Cultura do Paraná. Durante 2 anos, percorreu o estado do Paraná, visitando várias escolas, ouvindo e orientando os professores. Se a nossa escola, que era aqui na capital, não dispunha de recursos que pudessem melhorá-la, imagine no interior. E fizemos um curso com grandes professores que ele trazia, entre eles o professor Guido Viaro, João Turim, Fernando de Azevedo. A gente criou assim, a Associação dos Amigos da Escola, levou a arte para a escolinha rural, porque os professores naquela época rural nem sempre eram formados por uma escola normal. E ele se preocupava muito com isso e queria apresentar as soluções adequadas para a realidade. Pena que essas coisas depois sofrem uma solução de continuidade. Dirigindo a Secretaria da Educação, foi autor do anteprojeto de lei orgânica da educação para o Estado do Paraná. Programas experimentais para o curso primário e cursos normais regionais. Em 1951, Erasmo Piloto deixou a Secretaria de Educação e Cultura e publica, em 1952, o livro A Educação é Direito de Todos, para defender a política fundamental que implantara. Afinal, os programas experimentais tinham sido abandonados. Eu escrevo o livro e no dia seguinte vou tentar ver se eu passo além do meu livro. Se eu posso pensar acima do meu livro. Porque se eu ficar pensando a mesma coisa, no mesmo lugar, não adiantou nada. Não é isso? Nos anos seguintes, cria a Escola Paranaense de Pedagogia, publica o livro Temas da Educação de Nosso Tempo e funda a Associação de Estudos Pedagógicos. Na associação, realizou pesquisas educacionais e produziu inúmeros trabalhos. Erasmo Piloto sempre foi um homem disposto a ajudar a quem precisasse. Recebia todos em sua casa, na rua Ângelo Sampaio. Então vocês já visitaram aqui o meu estúdio principal. Quem chama de estúdio não sou eu, são alguns amigos meus que acham que isso aqui é um estúdio. Levar o educando a participar da grandeza do mundo foi a grande proposta da educação do professor Erasmo Piloto. E participar da grandeza do mundo era participar do processo criativo, era ter a arte como princípio fundamental desse processo. A educação integral que ele desejava era a educação que fizesse o educando feliz. Em 1982, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná concede a Erasmo Piloto o título de professor honoris causa pela sua dedicação à causa da educação. Em 2004, por iniciativa de Anita Piloto e um grupo de ex-alunas, com o apoio das Secretarias da Educação do Estado e do Município, referendada pela Universidade Federal do Paraná, é lançado o livro Autobiografia de Erasmo Piloto, último presente deixado por ele como contribuição à cultura e à educação do Paraná. Meu nome é Graziele, estudo aqui na Escola Municipal Professor Erasmo Piloto. A escola recebeu este nome no ano de 1988, como uma homenagem da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba a este grande educador que tanto orgulha o Paraná. A primeira coisa que eu tenho de pensar é nisso, é na vida dessa criança. E fazer o quê? Levar essa vida o mais alto que ela possa. O mais alto que ela possa.